Bom dia, eu vou fazer a apresentação do meu trabalho que refere-se à gravação de aulas. Aqui está uma agenda dos tópicos que eu vou apresentar hoje, tópicos muito simples. Primeiro vamos falar dos objetivos, do porquê que eu decidi fazer isso e também vou falar da minha motivação. Infelizmente, alguma das motivações são até um pouco trágicas. Depois eu vou fazer uma análise dos pontos fortes e pontos fracos e da conclusão. Bom, a ideia é preparar um pacote de aulas gravadas voltados a ensino médio ou ensino superior. Vendo agora que o projeto já está pronto, muito mais voltado a ensino superior, por alguns motivos que eu já vou falar na sequência. Mas também nada impede que seja feito para ensino médio também. E a ideia é que essas aulas fossem disponibilizadas com antecedência à aula para que o aluno pudesse ter uma referência de estudo prévio à aula. E depois também para que ele pudesse consultar depois da aula. O objetivo principal desse projeto é aumentar a eficiência de uma aula. Isso aqui é uma estatística não muito exata que eu fiz para mim mesmo, que eu comecei a observar que toda aula que eu não consigo aproveitar, que eu não consigo aprender direito, eu preciso de, no mínimo, 2 vezes mais tempo de estudo fora dela para conseguir começar a aprender. Ou seja, uma aula aqui de 1h30, 1h40 que eu não aproveito, eu preciso de no mínimo 3 horas para começar a entender aquele assunto. Então, se eu não consigo aproveitar uma aula, eu preciso de muito mais tempo fora dela para aprender. E hoje, tempo que cada um de nós aqui tem menos. Para isso, eu decidi utilizar a funcionalidade de gravação do PowerPoint, de gravar vídeos. Uma outra possibilidade seria usar um aplicativo do iPad que chama Show Me Interactive Whiteboard. Só que a ideia dele é um pouco diferente da do PowerPoint, porque nesse aplicativo do iPad, ele é basicamente uma lousa virtual onde você vai fazendo desenhos e coisas desse tipo e projeta automaticamente, simultaneamente no projetor e os alunos vão acompanhando. Eu acho que dá para fazer algo similar com esse aplicativo, mas para a minha ideia desse projeto aqui não foi muito aplicável. Agora vamos listar aqui o que me motivou a correr atrás disso. O principal deles é que esquecer é uma necessidade do ser humano. Se a gente fosse somar a quantidade de horas que nós ficamos acordados, a quantidade de pessoas que nós conversamos, a quantidade de e-mails e informações que passam pelo nosso cérebro, não é nem um pouco difícil notar que nós esquecemos muita coisa do que nós ouvimos e vemos. Agora entrando na questão educacional. Meu entendimento é que o objetivo de uma aula é maximizar o aprendizado do aluno. Então, eu, de uma certa maneira, discordo daquele argumento de que o aluno precisa obrigatoriamente estudar fora da aula, depois da aula. Eu acho que é possível, sim, que o aluno saia da aula sabendo uma boa parte daqueles conceitos. É necessário estudar depois, porém, é possível que o aluno aprenda muita coisa ou a maior parte do conteúdo na aula. E agora entrando um pouco no mérito tecnológico, porque é muito mais usual que hoje nós tenhamos aulas com PowerPoint. Todos nós temos um certo desespero quando vemos isso, certo? Mas hoje em dia é muito usual isso. E uma apresentação ela contém muito pouca informação. O que eu observei, né? Inclusive que as pessoas elas preparam as apresentações como um guia para que elas próprias saibam o que dizer na hora da apresentação. Então, tomando como exemplo esses slides que eu tenho aqui, vocês repararam que tudo que eu escrevi aqui são os pontos que eu estou falando. Ou seja, cada uma dessas frases aqui, ela é um trigger de memória para eu lembrar o que eu tenho que falar. Então, cada um prepara uma apresentação nesse sentido. Se o cara coloca uma figura lá, aquela figura para que ele possa lembrar o que ele precisa falar. E não necessariamente para que uma pessoa que estiver lendo a apresentação saiba o que precisa ser, qual que é a mensagem a ser passada. E uma coisa que eu observei em aulas com apresentações PowerPoint, que o mais importante não é o que está escrito, e sim o que o professor fala. Voltando agora na questão educacional. Me parece, claro, apesar de nunca ter feito nenhum estudo, nem lido nada a respeito, que se você conhecer um assunto previamente, você consegue aproveitar muito mais um bate-papo, você consegue aproveitar muito mais uma aula. Também na questão educacional. Pessoas diferentes possuem métodos de aprendizado diferentes. E agora vem a parte trágica da motivação, né? Porque eu estou na minha segunda faculdade, eu estou quase concluindo, me formo ano que vem. Eu estou desde 2006 na graduação, então se a gente fizer com 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, eu estou há 8 anos na graduação e infelizmente eu descobri só agora que o meu estilo de aprendizagem mais eficiente é ouvindo e falando. Então para pensar, estou há 8 anos na faculdade.
Imagina quanto tempo eu não perdi tentando estudar de uma maneira da qual eu não consigo aprender. Imagina quanto tempo eu não podia ter passado com a minha família, com meus amigos, viajando, descansando, relaxando, etc. E, felizmente eu descobri só agora. Espero que vocês também possam descobrir antes, o quanto antes. Agora falando do projeto em si, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui não fez Física Moderna 2 ainda e também não sabe nada sobre física de partículas, física quântica, física de partículas elementares e etc? Tá, então deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é a mensagem mais importante aqui desse gráfico, dessa imagem aqui? Imaginando que nós estamos numa aula agora sobre Física Moderna 2. Dá para olhar aqui, você pode tirar algumas conclusões. Você pode fazer uma interpretação simples do gráfico e chegar aqui. Por um número de massa 100 ou 90, a probabilidade de ocorrência é alta. Mas em que situação? O que é isso aqui? A probabilidade de ocorrência do quê? De uma explosão, de um choque, um aquecimento, o quê? E aqui que vem, ainda continua sendo meio que uma parte motivacional do trabalho. Primeiro, qual que é a informação mais importante daqui? Qual que é a mensagem a ser passada com esse gráfico? Provavelmente o professor vai falar isso daí na aula. E por questões humanas, por questões físicas, alguns de nós provavelmente vai esquecer. Por causa de tudo aquilo que eu falei de acordar cedo, de 16 horas acordada, de 1 milhão de informações, 1 milhão de e-mails, 1 milhão de pessoas que nós conversamos. Tudo isso aqui, ó. Que hora você acordou? Quantas pessoas você já conversou hoje? Tudo bem, esse gráfico até dá para inferir algumas informações, algumas conclusões. Esse aqui tá bem mais difícil, né? Tem um parâmetro EB, uma característica, parâmetro de distorção, um fator Q. O que tudo isso quer dizer? Ainda que esses aqui, pelo menos, são gráficos, ainda tem algumas coisas que podem guiar a nossa orientação, mas olha isso aqui. O que é isso? O que é isso aqui? O que isso aqui quer dizer? Qual que é a mensagem a ser passada aqui? Então, vamos mostrar agora efetivamente o que é o projeto. É esse vídeo aqui. Essa figura basicamente representa a probabilidade de ocorrência dos fragmentos de fissão. Então aqui no eixo X nós temos o número de massa e no eixo Y nós temos a probabilidade de ocorrência. Aqui a gente pode observar que os picos dessa curva, que representam os pontos de maior probabilidade de ocorrência, eles estão a aproximadamente 90 prótons mais nêutrons, que é o número de massa, ou 140. Ou seja, essa figura está querendo dizer que, de uma certa maneira, existe uma preferência natural para que os fragmentos de um núcleo fissionado possuam um número bem determinado de prótons mais nêutrons. A mensagem aqui é a seguinte: não é possível que, ao fissionar um núcleo, como por exemplo o urânio, você vai gerar um fragmento X e o outro fragmento será um hidrogênio ou um hélio. Ele sempre será um núcleo que possui aproximadamente 90 ou 140 prótons mais nêutrons. Essa figura, esse gráfico pode ser dividido em duas partes. Até esse pico, essa barreira de potencial, nós podemos dizer que é o urânio 235 ligado, ou seja, é o núcleo de urânio 235, e essa queda abrupta aqui são os fragmentos da fissão do urânio. Então, algumas mensagens que essa figura nos traz. Primeiro, o urânio 235 ele pode ser fissionado espontaneamente, porém, isso é extremamente improvável. Então, para causar a fissão de um núcleo de urânio, nós precisamos fornecer alguma energia de modo a vencer essa barreira de potencial aqui. Para isso, nós jogamos um urânio em direção, nós jogamos um nêutron em direção a um urânio. Ao ser fissionado, os fragmentos de fissão eles são energeticamente inferiores ao urânio ligado, ou seja, eles possuem menos energia, portanto, é uma situação mais favorável. Lembrando que os corpos sempre tendem a um nível de menor energia. Então, essa queda abrupta representa a energia total dos fragmentos de fissão. Então, agora analisando os pontos fortes e os pontos fracos desse projeto, né? Pontos fortes, ao meu entendimento, que ela motiva e favorece os alunos que possuem aquele estilo de aprendizagem diferenciado, como por exemplo o meu caso, que é ouvindo, ou lendo, ou falando, enfim, você meio que
direciona o aluno a estudar de maneira diferente, de modo que ele seja mais eficiente nos seus estudos. Quando você pega aquela apresentação do professor como referência para estudar, se você tem um vídeo falando, por trás dessa apresentação você tem um vídeo, você consegue ter uma conexão lógica entre os slides. Quantas vezes a gente não pega uma apresentação do professor e não vê lógica nenhuma entre os slides? É tudo aqueles motivos que eu mencionei no começo. Uma pessoa prepara uma apresentação para ela própria, para que a apresentação seja um guia para ela, e não para que aquilo seja um material de consulta posterior. Isso aqui, do ponto de vista do professor, ao gravar, você automaticamente está ensaiando aquela aula. Então, com certeza, a sua aula será muito melhor, porque você simplesmente gravou antes, você automaticamente ensaiou essa aula antes. Ela será uma aula melhor. Esse material ele permanece depois armazenado, tanto para você quanto para os alunos, uma espécie de portfólio. Ele serve para uma consulta muito mais interessante, muito mais fácil, muito mais ágil do que simplesmente pegar e começar a ler. Caso algum aluno não consiga assistir uma aula por motivos X, ele pode revisitá-la no futuro, quantas vezes ele achar necessário, para que ele possa aprender. Agora os pontos fracos, né? Infelizmente os pontos fracos que eu vi aqui são um pouco maiores do que os pontos fortes, né? Vamos lá. Claro, a intenção não é essa, mas infelizmente isso não podemos virar as costas porque isso é algo real. Os alunos podem não achar necessidade de ir à aula porque ele vai ter o vídeo gravado da aula. Um argumento para quebrar isso daqui, eu já vou falar na sequência. Outro ponto fraco. Somos todos seres humanos e todos nós estamos sujeitos a cometer algum erro ou passar alguma informação inexata. Vocês repararam lá a hora que eu falei no vídeo que para poder fissionar um urânio 235, a gente joga um urânio nele? Opa, quer dizer, não, a gente joga um nêutron. Quer dizer, eu percebi que eu falei besteira, mas eu poderia não ter percebido. E, infelizmente, isso daí ficaria gravado lá como uma informação errada. Isso poderia até gerar algum problema futuro, com correção de provas ou exercícios ou coisa desse tipo. Para que você possa gravar essas aulas, você precisa estar num isolamento, certo? Você não pode estar no meio de uma sala com uma família assistindo televisão, cachorro latindo. Esse vídeo aqui, por sorte, eu não teve nenhum ruído de fundo, mas tá tendo uma obra do lado da minha casa e o tempo todo começa a ter marretada, britadeira, então você precisa ter um isolamento acústico para poder gravar uma aula decente. O tempo de gravação, e aí tempo de gravação entende-se desde a preparação inicial até a consolidação final do vídeo, ele é demorado. E para mostrar um pouco para vocês com números, eu vou usar um exemplo de uma apresentação de mais ou menos 11 minutos e meio, que olha só o tempo de consumo dele. Mais ou menos 90 minutos para preparar o PowerPoint, ou seja, de escrever o título, colocar as figuras, colocar os tópicos, fazer todas as animações, mais 30 minutos de mais ou menos 2 ensaios, os efetivos 11 minutos e meio para gravar a apresentação. E agora vem uma parte que é o ponto crítico desse projeto, que ao gravar a apresentação, o Microsoft PowerPoint ele automaticamente converte o arquivo PowerPoint em WMV. E essa conversão ela é demorada. Então, para uma apresentação de 11 minutos e meio, o PowerPoint levou mais ou menos 40 minutos para converter em WMV. Ou seja, mais ou menos 3 minutos e meio de minuto de conversão por minuto de apresentação. Ou seja, 1 minuto de apresentação requer 3 minutos e meio para converter. Algo que atenua isso é que durante a conversão você pode continuar usando o PowerPoint. Então, se você está preparando muitas aulas, você grava a primeira, deixa o PowerPoint convertendo para WMV e começa a preparar as demais. Um outro ponto é que o arquivo final, o vídeo de 11 minutos e meio, ele possui aproximadamente 73 megabytes. Então, fazendo uma estatística, cada minuto de apresentação tem mais ou menos 6,33 megabytes. Agora, pegando como um exemplo, uma aula de universidade que tem mais ou menos 1h40 ou 100 minutos, seria necessário algo na casa de 347 minutos para converter para WMV, ou seja, quase 6 horas e 634 megabytes para armazenar o vídeo. Isso tudo para uma única aula de 100 minutos. E aqui vem outro problema, né? Se a ideia é disponibilizar esse vídeo com antecedência aos alunos,
A única maneira de você fazer isso de uma maneira rápida é em um ambiente compartilhado, como por exemplo o YouTube ou um ambiente virtual de aprendizagem. E aí vem a pergunta, né? Quanto tempo seria necessário para fazer o upload de um arquivo de 600 MB em um ambiente desses? Uma alternativa para isso seria, ao invés de você gravar os 100 minutos da aula, grava um resumo de 20 ou 30. Inclusive, essa alternativa de gravar um resumo da aula pode ser um argumento para fazer com que os alunos percam a ideia de não ir à aula para poder assistir o vídeo depois. O que você vai ter gravado ali é só um resumo, e não a aula por completo. Só para fechar, meu entendimento, a minha conclusão é que, do ponto de vista educacional, essa ideia ela é válida porque ela favorece estilos de aprendizagem diferentes. Né? Só para retomar de novo, eu descobri muito tardiamente na minha graduação que o meu estilo de aprendizagem é ouvindo e falando. Eu perdi muito tempo da minha vida estudando de uma forma ineficiente. Então, algo desse tipo pode abrir a mente dos alunos para que eles possam buscar estilos de aprendizagem diferentes. Agora, do ponto de vista operacional, esse projeto pode ser, de uma certa maneira, até inviável por causa do alto tempo consumido para a gravação. Agora eu queria ouvir de vocês. O que vocês sugerem? Vocês acham isso válido? Vocês viram algum outro ponto fraco? Vocês acham que se a gente tivesse isso mais acessível, até mesmo na graduação, o nosso desempenho seria melhor do que nós temos hoje? E etc. Obrigado, um grande abraço.